Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos vocês, torcedores da Vasco SAF. Hoje, finalmente, pelo menos, foi que o nosso dono, John Walsh, falou: a 77 Partners assume de vez o futebol do Vasco da Gama. E aqui eu vou comentar, obviamente, a repercussão da entrevista coletiva que o John Walsh ofereceu ontem no CT Moacir Barbosa. Na verdade, eu vou pegar um trecho da entrevista na qual ele parece que normaliza uma segunda divisão, e é como eu coloquei. Para mim, a maior derrota do Vasco da Gama é essa ideia da normalização da segunda divisão. O quanto isso não significa o apequenamento do Vasco da Gama. Você que fala que ele é gigante, mas está aceitando normalmente o Vasco numa segunda divisão. Você que fala que ele é o maior de todos, é a quinta maior torcida, tranquilamente aceita mais um ano na segunda divisão, vendo jogadores medíocres em campo, para assim você ter uma reestruturação. Não, meu irmão, chega. Pensar pequeno, isso é pequenez. Se você normalizou que o Vasco da Gama numa segunda divisão não é para ser campeão, você está errado. Venha comigo até o final desse vídeo para saber das nossas críticas logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Sérgio Mac, e aqui eu vou falar sobre esta merda, desculpa da palavra, de apequenamento da cabeça dos torcedores e dos sócios e dos administradores do Vasco da Gama, que é simplesmente normalizar mais um ano de segunda divisão. Não tem justificativa, ou eles não estão entendendo o que é visão de futebol, ao meu ver. Porque futebol é torcer, futebol é paixão. A partir do momento que eles só estão interessados numa estruturação financeira, equilíbrio financeiro, e esquecem os resultados esportivos, para que eu vou a São Januário? Vale a pena a gente ponderar sobre isso, mas antes, meus amigos, aqueles pedidos tradicionais. Largue um dedo no like, muito nos ajuda, se inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos do Maca Vasco, sempre 7 horas da manhã, com uma verdadeira crítica feita ao mundo vascaíno, porque dificilmente você vai ver algum jornalista falando o que eu estou falando aqui neste vídeo. Vamos falar um pouco da entrevista concedida ontem do John Walsh para a Vasco TV. Primeiro, parabenizo sempre quando esses diretores aparecem na Vasco TV, e eu acho que é isso mesmo, e tem que ter cada vez mais. Não obstante, achei completamente sem conteúdo a entrevista, na verdade, sempre com umas respostas evasivas, mas enfim, parabenizo. O John Walsh ali foi apresentado como o gestor. Eu ainda não entendi qual é a função do John Walsh, dono da parte de futebol da 77 Partners. Enfim, esse ponto eu não entendi, mas ele apresenta o CEO Luiz Melo como o CEO da Vasco SAF, totalmente, ao meu ver, imoral isso. E ele apresenta o Paulo Brax como diretor do futebol. Eu também não entendi muito bem qual vai ser a função do Paulo Brax. Se ele vai ser o homem forte do futebol, e eu acho que é isso que me parece, no Vasco da Gama, ou se ainda vai ter algum vice-presidente de futebol do Vasco da Gama acima do Paulo Brax. Parece que não, parece que é CEO e o Paulo Brax abaixo do Luiz Melo, sendo o homem forte da parte de futebol. Muito me interessou um ponto que o Paulo Brax, e vai ser o ponto que eu vou falar aqui. O Paulo Brax, ele começa a se expor e ele fala que fará tudo para o acesso do Vasco da Gama. Isso no começo da entrevista. Fará tudo para o acesso do Vasco da Gama. Beleza. Logo pensei assim, o que tudo é esse? O que é tudo? Já passou a janela, não pode contratar jogador. O técnico tá um marasmo. O que é esse tudo que o Vasco da Gama fará para o acesso, ou que o Paulo Brax fará para o acesso? E é que eu parabenizo o Flávio Dias, tão criticado, e ele faz exatamente essa pergunta para o Paulo Brax. Na verdade, ele faz essa pergunta para o John Walsh. Aqui, o que é isso tudo? Não tem janela, não pode contratar mais jogador. Técnico, o que é isso tudo? Aí teve uma resposta completamente
evasiva, né? E aqui eu já faço um adendo também, meio que fazendo uma crítica à galera que acompanha a 77 Partners e elogiando um pouco a 77 Partners. O fato é que eles não são bravateiros, eles nunca prometeram nada, na verdade, se vocês repararem, né? Essa famosa palavra bravateiro, né? Bravatas, o ex-candidato é bravata, o Jorge Salgado é bravata, é tudo bravata, mas quem nunca prometeu alguma coisa foram as 77 Partners. Quem sempre prometeu foi Carlos Roberto Osório, passou vergonha. Um dia antes estava falando que a 77 Partners ia rivalizar com o Grupo City. O Wellington Campos cai nessa, radialista experiente no Rio de Janeiro, faz essa pergunta para o John Walsh, o John Walsh, não, rivalizar com o City, não. A gente tem alto respeito com o City, mas a gente tem um outro modelo, outras visões, outros princípios, tem nada a ver com o City. Ou seja, acabou com a narrativa do Osório em 30 segundos ali. Ou seja, quem muito nos prometeu foi a imprensa que acompanhou a 77 Partners, falando que tinha que ser aprovada do meio da janela, senão a gente ia perder a janela, que as demandas judiciais opostas pela oposição teria atrapalhado. Não, os caras simplesmente falaram que não. E ele até fala na entrevista que é o seguinte: o melhor momento para você realmente mexer no clube, é o que eles vão fazer, é no final da temporada. E é o que eu discuto. Essa SAF tinha que estar sendo sempre discutida muito na final da temporada. Enfim, quebrou completamente toda e qualquer narrativa de qualquer imprensa que estava falando que ia ter contratações de peso. Pelo contrário, ele falou, não vai ter contratação de peso não. Aqui primeiro vai equilibrar financeiramente o clube. Ou seja, estamos esperando mais 8, 10, 30 anos, um projeto de 30 anos, até o Vasco normalizar as finanças. Se não normalizar, ok. Ele só não explicou, e se não conseguirem normalizar? O que vai acontecer? Enfim, isso ficou muito em aberto. Mas, meus amigos, passando por essas ponderações, essas críticas, mais até mesmo a imprensa que acompanha o Vasco da Gama, eu quero passar como a maior derrota para mim como torcedor é ver o Vasco da Gama normalizado numa segunda divisão, através dos discursos de seus gestores e através dos próprios torcedores do Vasco da Gama. Primeiro vou falar um pouco do torcedor. Eu sempre discuti aqui que o Vasco da Gama desceu, já é a quinta segunda divisão, então ele já deixa de ser muito gigante. Por causa disso, não pode um clube desse grande descer 5 vezes em menos aí de 12 anos praticamente, que a primeira descida foi em 2008, em 14 anos, 15 anos, vai lá. Isso é muito ruim, não pode um time grande ter tanto decesso assim. Só que eu também concordo que se o Vasco ainda não acabou com tanto decesso, é porque ele é gigante. E como sendo gigante, eu reconheço que o lugar dele nunca foi a segunda divisão. Então muito me preocupa sempre quando eu escutei, não, o que importa é subir. Cara, o que importa é subir é você ficar em quarto numa segunda divisão, onde o Vasco da Gama, na verdade, tinha que ter uma mentalidade de atropelar essa segunda divisão, porque ele é grande. Ele, assim, a quinta maior torcida do Brasil, a quarta maior torcida, que a gente gosta muito de falar, ele tinha que estar em quinto, quarto, primeiro colocado no Brasileirão da Elite. Não numa segunda divisão, é atropelar. E quando a gente entende que não vai ganhar uma segunda divisão, desse ano até discuto, porque você tem equipes grandes também, tem o Cruzeiro, tem o Grêmio, tem o Bahia, um pouco menor do que o Vasco, muito menor, na verdade, que o Vasco da Gama. Nos outros anos, o Vasco da Gama tinha que atropelar. E não, a torcida mesmo normalizou que, olha, se terminar em quarto já tá ótimo. E esse ano é a mesma história, tendo em vista a realidade que foram colocados no Vasco da Gama. Se terminar em quarto, tá ótimo. Para mim também tá ótimo. Uma derrota pro meu sentimento. Isso é uma vergonha. Eu me pego falando, cara, isso não é eu torcer para um Vasco da Gama. Eu não torço pro futebol para ficar desesperado e terminar numa quarta colocação, como está sendo completamente normalizado você ler isso sempre no Twitter e nas reportagens sobre o Vasco da Gama e no discurso dos nossos diretores e dos nossos treineiros e de comissão técnica e tudo mais, e dos setoristas do Vasco da Gama. Se terminar em quarto tá ótimo. Isso, para mim, para a torcida, para mim já acabou. O pior é o excesso de coincidência. Você ali na época do Alexandre Campelo foi o primeiro a falar que o seu, sei lá, era o VP de Finanças, não sei qual era o cargo do Adriano Mendes, falou, olha, é melhor deixar o Vasco cair, porque assim a gente pode reestruturar financeiramente. Ô incompetente, teu merda!
Me desculpa pelas palavras, xingamento. Vontade de dar um tapa na cara de quem fala isso e tá gerindo o Vasco da Gama. Como é que é melhor deixar cair? E aí, caiu e não subiu e também não melhorou as finanças. E tá lá no Vasco da Gama, a incompetência de finanças, só pode ser isso. Porque caiu 1 ano, caiu 2 anos, não se reestruturou, tendo que vender a porra do Vasco da Gama. Aí nós temos um presidente omisso, opaco, que adora um pagodinho fake, que fala a mesma história quando assume o Vasco da Gama. Não, estamos com planejamento para se manter numa Série A, mas com a ideia também de se descer. Cara, se você tem esse planejamento, se você acha que isso é uma realidade, ok. Mas você jamais pode exprimir isso, você jamais pode expressar esse sentimento, porque o Vasco é grande. A partir do momento que o Vasco está trabalhando com uma ideia de segunda divisão, ele se torna uma ideia de segunda divisão, ele se torna um clube de segunda divisão. Que saco isso! Aí logo depois ele fala, o próprio Jorge Salgado fala, não, se não subir esse ano, sobe o ano que vem. Não subiu! A gente tá desesperado de novo. Que merda de pensamento pequeno! Aí você fica montando times pequenos para no máximo subir e a gente corre o risco de novo de não subir. Porque se você tem a mentalidade que um time é grande e monta um time para ser campeão da Série A, em quarto você vai terminar. Não campeão da Série A, da Série B, desculpe, mas em quarto você vai terminar. Agora você fica montando times medíocres, pra lá de medianos pra baixo, como a gente está vendo hoje, e rezando para terminar em quarto colocado. E depois vem agora o trecho que eu vou repetir para vocês, que muito me preocupou a visão da 77 Partners sobre o que é futebol, sobre o que é o Vasco da Gama, normalizando de novo Super Bom está numa segunda divisão. Eu vou ler esses 2 trechos da entrevista aqui para vocês do John Walsh, abre aspas para o John Walsh. Primeiro, acho que vamos conseguir o acesso. Bom, enfim, ele também não tem mais gestão sobre o futebol, só vai ter agora. Mas o nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco. Óbvio que significa. 3º ano consecutivo numa segunda divisão pode sim significar o fim do Vasco. Só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners. Cara, que babaquice, que merda, que pensamento é esse? Já entra derrotado, então pra que os torcedores vão ao São Januário? Se é mais um ano pra voltar, então o que eu tô fazendo em São Januário, porra? Se eu tô torcendo pra acesso. Eu fico rezando pro Edmar acertar um cruzamento, pro Nenê acertar um passe, tentar dar um pique lá que já não se aguenta mais. Eu fico rezando para que Edmar, o Anderson Conceição e o Quinteiros não falhem na zaga, para ver se consigo acesso. Aí vem o futuro gestor, dono do futebol, fala, não significará o fim do mundo, mais um ano, só significa que é mais reestruturação. E aqui é pior ainda, que ele fala do Gênova que caiu. E caiu por causa da 77 Partners, que eles assumiram o Gênova no começo do italiano. Abre aspas para o John Walsh, mas se isso não acontecer, não acredito que seja o fim do mundo, que é o acesso. Na Itália, nós assumimos o Júnior. O clube foi rebaixado por culpa de vocês e nós conseguimos enxergar isso quase como algo positivo. É bom descer. O que eu tô fazendo? Porque eu não tô torcendo então para um time de futebol se é para perder, se é bom ser rebaixado. Porque temos a capacidade de fazer as mudanças necessárias. Meu irmão, é incompetência se você não conseguir fazer isso na Série A, levando em consideração a cultura que já existia no Genoa. Aí ele nos explica o que é isso. Hoje é um time muito mais saudável do que era um ano atrás. Lógico, tá com o time medíocre jogando uma segunda divisão. Nossa expectativa é de que, se o Vasco não conseguiu acesso, vai nos dar a possibilidade de reformar o clube e fazer tudo o que sabemos pode garantir a estabilidade e a performance do clube a longo prazo, arrematou. Meu irmão, aqui pra concluir, que merda de pensamento é esse? Cara, como é que o Vasco da Gama chegou a esse ponto que tá normalizado ficar numa segunda divisão, que pode significar uma reestrutura pro Vasco da Gama? Um renascimento, que é isso? É Fênix, é renascimento do Vasco da Gama numa segunda divisão? Pare com essa merda. Pare de normalizar uma segunda divisão. O que vai levar o torcedor de novo a São Januário se a própria gestão tá achando bom ficar numa segunda divisão? Porque vai reestruturar, vai dar uma possibilidade para eles fazerem o que eles quiserem. Que merda é essa? Que pensamento é esse? O que vai fazer o jogador ter interesse em correr? Porque ele sabe se ganhar, ok? Mas se perder,
Também não tem pressão nenhuma dentro de São Januário para subir. A pressão máxima que pode ser da torcida. E olhe lá, porque a torcida vai comprar esse papo e vai achar bom. Não, vamos te passar mais um ano, segundo ano aqui, um terceiro ano na segunda divisão. Então, meus amigos, que pensa, para mim, isso é a pior derrota. Eu não tô nem falando que a Série 7 Páginas vai fazer uma má gestão. Eu só tô falando que pensamento medíocre, pensamento pequeno, é esse que está apequenando cada vez mais o Vasco e nos faz ver jogadores, um time fraco tecnicamente, sendo massacrado pelo vice-lanterna da Série B, onde o Vasco da Gama tem apenas 40% de posse de bola e o Guarani tendo todo o controle durante o jogo em São Januário. E dentro de casa, acabou, o Vasco não se impõe nem mais sobre o vice-lanterna da Série B. E a gente acha isso normal, termina o jogo muito aliviado, porque a gente não empatou. Isso é absurdo, olha, assim o Vasco nunca vai ser grande. Tendo pensamento de fracassados, fracassados será. O Vasco tem que voltar a ser grande, o Vasco tem que voltar a pensar ser grande. Óbvio, aqui eu não estou falando para sair contratando e você botar uma zona, não é isso. Mas o pensamento tem que voltar a ser um time grande, que é o Vasco da Gama. Porque assim a gente está normalizando mais uns 5. 10, sabe o que vai acontecer? Um dia a gente consegue o acesso, aí no ano vai ser, olha, pelo menos ficamos na primeira divisão, não fomos rebaixados, olha, pelo menos terminamos aqui em 12º colocado, olha, pelo menos aqui está em 10º, ganhamos uma Sul-Americana, olha, a Libertadores não, tá longe, é um projeto a longo prazo, e assim eu vou morrer, você vai morrer, o Vasco da Gama vai morrer nesse pensamento. Cara, tem que ter um choque de gestão dentro de São Januário, um choque de ideia, isso tem que partir da torcida, falar, não quero mais uma segunda divisão, não há essa possibilidade de ficar mais um ano na segunda divisão para se reestruturar, tenham competência, se reestruture com o Vasco na elite do futebol brasileiro, é isso que a torcida tem que gritar, não é ficar baixando a cabeça sempre para qualquer coisa agora por causa da SAF, tem que começar a cobrar. Os caras chegaram falando que vão reformar CT. Cadê o projeto? Não tem o cronograma. Ou senão isso aí era mentira. Chegaram aqui falando que vai aportar os 120 milhões. Cadê esse dinheiro? O cara falou que vai botar esse dinheiro já na conta do Vasco. Não falou. Foram bravatas que foram contadas para você aprovar cegamente essa SAF. Parabéns, agora cobra tudo que foram falado e cobra de quem falou. Porque, novamente, os caras mesmo da Série 7 Páginas não falaram nada disso. Eles nunca prometeram jogador grande, nunca prometeram Paulinho, nunca prometeram Renato Gaúcho, que acabou de ir pro Grêmio. Olha, Brax, poderia ser tudo isso, era contratar um técnico decente, realmente que o Emílio Fato tá completamente perdido em campo. Meu Deus, e a torcida do Vasco tá abaixando a cabeça. A maior derrota para mim é a normalização da segunda divisão. Muito obrigado, meus amigos. Tchau e saudações vascaínas.